Olá pessoal, eu sou a Gabi do Estudo Certo e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês mais íntimo assim. A gente vai praticamente bater um papo sobre a faculdade de Direito no geral, porque eu vou responder algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram. Na semana passada eu deixei uma caixinha de perguntas lá falando pros calouros de Direito me mandarem as maiores dúvidas deles em relação à faculdade. Então é basicamente sobre isso que a gente vai falar, sobre as dúvidas dos calouros. E se você não me segue no meu Instagram, você tá perdendo tempo, porque lá eu sempre deixo caixinhas de perguntas, eu sempre respondo o pessoal no direct também. Então já aproveita e vai me seguir no meu Instagram e não perde tempo, ok? Bom, tem várias perguntas, tem algumas repetidas. Eu vou deixar as perguntas aqui do lado pra vocês poderem ver e vou escolher algumas aqui pra responder, algumas mais pertinentes e algumas que eu saiba responder também, porque apesar de eu fazer direito e tudo mais, eu tô no 5º período ainda, não é tudo que eu sei responder, mas eu vou tentar ajudar vocês ao máximo, porque eu sei que é complicado quando a gente entra na faculdade, a gente não sabe o que esperar, a gente tem medo, a gente tá totalmente num ambiente novo. Então eu sei que é complicado e eu quero ajudar vocês o máximo possível nesta jornada. A primeira pergunta que eu achei muito interessante, inclusive, o que você acha válido levar no primeiro período? Então, como a gente tá nesse período de transição da escola pra faculdade ou do cursinho pra faculdade, a gente fica muito em dúvida, né? Ai, será que eu tô levando coisa de mais? Será que eu tô levando coisa de menos? Mas eu vou dizer basicamente o que eu levei, o que eu recomendo levar pro primeiro dia de aula, pro primeiro período no geral. Primeira coisa, esquece códigos, você não vai usar códigos, não compra livros no primeiro período, vai com calma nesse quesito. Eu recomendo levar uma mochila, porque eu acho mais confortável de carregar as coisas, principalmente quando você tiver que começar a levar códigos, acho mais confortável. Se você quiser investir em alguma coisa, invista numa mochila e não numa bolsa. Um caderno de 10 matérias para fazer anotações. Você separa o caderno pelas matérias e usa só ele. Eu nunca usei mais que um caderno de 10 matérias, tá mais que suficiente. Alguma coisa para você anotar, ou seja, um planner, ou um bullet journal, ou um caderninho, para você fazer anotações de tarefas, esse tipo de coisa, como você planeja se organizar. Uma pasta, porque pelo menos na minha faculdade, e eu vejo muita gente de faculdade de Direito falando, tem muito xerox, tem muito papel, então você vai precisar de uma pasta. Então já compra uma pasta baratinha mesmo, simples, e leva isso. E no estojo, gente, leva o essencial. Depois você vai comprando as coisas que você achar que necessita. Leva o essencial, caneta azul, preta, vermelha, borracha, lápis, errorex. Quem não sabe, errorex é corretivo, é assim que a gente chama aqui na minha cidade. Esse tipo de coisa, sabe? Não fica levando muita coisa, porque depois você vai acabar desistindo. Leva um marca-texto, caso tenha algum texto pra você marcar ele, grifar e tudo mais. Então é basicamente isso pra levar pro primeiro período. Não compra livro, não compra código, não compra vade-mecum, espera o período começar pra ver com seus professores se vai utilizar ou não. No meu primeiro período de faculdade eu não usei nada disso, então vai com calma. Próxima pergunta é da Lia, e estágio começa em que período? Eu não sei se alguma faculdade de Direito tem limite, né, tem um período mínimo que você tem que estar pra começar estágio, mas na minha faculdade não tem limite nenhum, você pode começar a estagiar em qualquer período. Minha amiga começou no 2º, se não me engano, tem gente que começa só lá pro final da faculdade. Tem estágio obrigatório na minha faculdade também, só que é mais pro final do período. Então, que eu saiba, não tem um período exato pra você começar a estagiar. Você pode começar a estagiar quando você quiser. Próxima pergunta, acho que é uma pergunta de todo mundo. Tem que decorar muitas leis mesmo? Quando você tá aprendendo, você meio que acaba não decorando a lei, mas você acaba lembrando disso e aprendendo mesmo. É aquele negócio, não é decorar, é aprender, mas é real isso. Tipo, você não vai decorar a letra da lei certinho e dificilmente um professor vai pedir a letra da lei certinho pra você e tudo mais. Então você acaba aprendendo, sabe? E também ao longo da faculdade, às vezes os professores falam tanto de algum artigo ou de alguma lei específica que você acaba decorando. Tipo, você acaba sabendo qual artigo fala sobre o quê. Por exemplo, eu sei que o artigo 121 do Código Penal é sobre homicídio, de tanto que os professores falam e repetem. Então é um negócio que, assim, é natural. Lógico, na hora de estudar você vai acabar, né, dando uma olhada e tentando decorar e tentando guardar, memorizar os artigos e as leis, mas é uma coisa natural, não é tipo, no primeiro período você já tem que decorar o Código Penal inteiro. Não, relaxa, vocês vão vendo aos poucos as leis e tudo mais, então fica tranquilo. Próxima pergunta é, os códigos civil e penal são necessários no primeiro período? A questão é, tudo depende de faculdade para faculdade. Na minha faculdade, no primeiro período, a gente não tem civil nem penal. Mas eu já vi várias faculdades que tem civil e penal, ou só civil, no primeiro período.
Então é por isso que eu dou essa dica. Vai pra faculdade primeiro, vê sua grade, vê o que os professores vão pedir. Se você tem penal, vê se o professor já vai pedir o Código Penal, se ele vai fazer uma introdução, sei lá, alguma coisa assim. Vai e conhece a faculdade primeiro pra saber exatamente o que você tem que comprar, o que você pode usar em PDF, etc. Isso tudo você vai acabar descobrindo durante a faculdade mesmo. Inclusive, se você quiser saber como eu uso os meus códigos, eu vou deixar aqui nos cards um vídeo só sobre isso, porque eu não uso o Vademecum, eu uso códigos impressos, que eu acho melhor de anotar e tudo mais pra estudar. Então, se você quiser saber mais sobre isso, vai ver o outro vídeo que eu explico bem direitinho. Próxima pergunta. Achei essa interessante. Se preocupar mais com doutrinas, conteúdo dado em aula ou questões sobre o assunto? Particularmente falando, o direito é muito teórico. Aquele negócio que a gente tem no cursinho, por exemplo, que a gente tem que ficar fazendo questões, que é o método que a gente mais aprende, no direito eu não sinto que acontece isso. É lógico, fazer questão sempre ajuda, mas eu acho que o importante é focar na teoria. Então, eu aconselho vocês a mesclar o conteúdo dado em sala de aula com doutrina. Então faz o seguinte, tenta anotar tudo que o professor falar, principalmente se você pegar um professor bom que esmiuça a matéria pra você, tenta anotar tudo que ele falar. Quando chegar em casa, complementa com a doutrina. Você não vai estudar só pela doutrina e também não vai estudar só pelo conteúdo de sala de aula. Um vai complementar o outro. Então chega em casa e tenta complementar com a doutrina, que eu acho que vai ficar mais fácil, a compreensão vai ficar melhor e você vai aprender de uma maneira mais ampla. Uma outra pergunta que as pessoas sempre têm aquela dúvida em relação ao direito no geral, né, que é: roupa dos estudantes é normal dia a dia ou é mais arrumadinho? Gente, essa é uma roupa que eu fui na faculdade hoje. Eu tô de moletom, calça jeans e tênis. É óbvio, vão ter pessoas na faculdade que vão de salto alto, que vão mais arrumado, mas isso varia de pessoa pra pessoa. Se você se sente confortável se arrumando mais, colocando uma roupa mais arrumada, colocando um salto, fazendo uma maquiagem mais elaborada, vai assim. Mas a maioria vai mais normal, gente, mais dia a dia, entendeu? Pelo menos isso na minha faculdade. É moletom, um casaquinho, uma blusa normal, calça jeans. Tem gente que vai de legging, roupa de academia, normal. Isso na minha faculdade não tem problema nenhum. Tem pessoas mais arrumadas que se sentem melhores assim. Mas se você não quer se arrumar porque, vou ter que acordar muito cedo pra me arrumar, porque eu não vou me sentir confortável, eu quero ficar confortável pra assistir as aulas, tudo bem também, porque isso não é uma questão na faculdade de verdade. Pelo menos na minha faculdade, não. Outra pergunta é comprar doutrinas logo no primeiro semestre? Isso novamente depende da sua grade na faculdade. Se você passou pra PUC Minas, você dificilmente vai precisar de uma doutrina pro primeiro semestre. A partir do segundo você já pode começar a investir em doutrinas, mas dificilmente você vai precisar de uma pro primeiro semestre. Esse tipo de pergunta não dá pra responder de uma forma geral, porque cada faculdade é diferente. Tem faculdade que já começa no primeiro semestre com direito civil, direito penal e direito constitucional, então você precisa de uma doutrina pra cada, praticamente. Mas mesmo que esse seja o caso da sua faculdade, eu aconselho você a usar algumas doutrinas por PDFs, por enquanto, ver com qual você se identifica mais e depois investir na que você se identifica mais. Porque às vezes você compra uma doutrina e você não gosta do jeito que o autor fala e tudo mais, então dá uma olhada nos PDFs primeiro, vê, escolhe direitinho, vê com qual que você se identifica mais e depois você investe nisso. Porque doutrinas são caras, os livros de direito são bem caros, então tem que pensar bem antes de comprar. Próxima pergunta é: o primeiro período é muito difícil? E na minha opinião, com a experiência que eu tive na minha faculdade, não. É muito tranquilo. As matérias que eu tive no primeiro período mal foram de direito. A matéria mais introdutória com o direito era introdução ao estudo do direito. Mas eu tive sociologia, filosofia, economia, formação do mundo contemporâneo, que é tipo uma história. Então foi muito, muito, muito tranquilo. E acho que mesmo que tenham matérias mais do direito, não vai ser difícil. O pessoal geralmente pega leve no primeiro período. Você vai assustar no começo porque a faculdade é um ambiente diferente, mas geralmente os professores pegam mais leve porque sabem que os alunos estão se adaptando ainda. É claro, você pode pegar um professor que seja um carrasco e que ache que você tem que saber tudo já no primeiro período? Pode. Mas primeiro período não é difícil, é uma adaptação. E eu acho que essa é a parte mais difícil, você se adaptar à faculdade, não às matérias, entendeu? Então vai tranquilo que é de boa. Uma outra pergunta que já me perguntaram, já foi uma questão no meu Instagram, é: como é a relação entre pró-unistas e pagantes no meu curso? Pra quem não sabe, eu faço direito na PUC Minas e eu sou uma bolsista do ProUni, de 100%. Então o que acontece? Nada.
Gente, na minha faculdade, no meu curso, na minha sala, não tem diferença nenhuma pra quem paga o boleto e quem não paga o boleto. Eu não sei se eu dei muita sorte de estar com uma turma boa ou se as pessoas realmente estão mais evoluídas, mas, sério, nunca tive problema nenhum com isso. Ah, você é do ProUni? Tá bom, beleza, que sorte. E é isso mesmo, sério. Nenhum tipo de conflito entre pagantes e ProUnistas. É totalmente normal. Próxima pergunta, muito importante. A vida social acaba mesmo? Gente, não só no direito, mas em qualquer faculdade você tem que estudar. Você tem que tirar não só o tempo que você vai estar na faculdade para estudar, mas também um tempo em casa. Você vai ter que estudar em casa, ver doutrina, ver a letra da lei em casa e tudo mais. Então, assim, é um tempo que vai te tomar. Você não vai chegar em casa e ficar, ai, de boa agora eu posso fazer o que eu quiser, vou sair com as minhas amigas, vou sair com meu namorado. Não é assim. Só que, se você se organizar, a sua vida social não vai acabar. Basicamente, você vai sair durante finais de semana e tudo mais, durante dias de semana você vai querer focar mais no estudo e tudo mais, mas a vida social não vai acabar. Claro, se você tiver planejamento e organização. Chega em casa, já coloca as matérias em dia, já estuda o que você tem que estudar, o conteúdo, pra não acumular, para que dessa forma você se ajude a continuar tendo uma vida social. Mas é lógico, o seu foco vai mudar, o seu foco vai ser a faculdade. Então, muda um pouquinho, você vai sair menos, você vai começar a priorizar outras coisas, mas a vida social não acaba, gente. Eu nunca senti falta de sair, de ai, porque eu não tô vendo meu namorado, ai, porque eu não tô vendo meus amigos por causa de faculdade. Não. Eu vejo menos, sim, mas no final de semana, geralmente, eu sempre saio. Quer dizer, eu nunca saio porque eu não gosto de sair, mas eu sempre vou pra casa do meu namorado ou vou pra casa dos meus amigos, porque a gente gosta de fazer esse tipo de programa. Então, praticamente todo final de semana eu tô saindo, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô comendo na casa de alguém. Então, é tranquilo, mas tem que ter organização, porque senão deixa tudo atolado, aí ferrou. A penúltima pergunta é: qual o melhor método para estudar e como você faz as anotações da facu no dia a dia? Eu vou fazer um vídeo especialmente sobre as minhas anotações, vou falar exatamente como que eu anoto cada aula certinho, vou explicar certinho como que eu anoto cada aula desse semestre. Mas, assim, o melhor método de estudar não tem uma regra geral. O melhor método é o que melhor se adapta para você. Uma coisa muito importante de falar quando a gente tá falando de estudo, gente, é que você tem que conhecer que tipo de estudante você é. Você é um estudante que aprende quando você tá lendo? Então você tem que focar nesse tipo de coisa. Você é um estudante que aprende melhor ouvindo? Então é esse tipo de coisa que você tem que focar. Ou você é um estudante que precisa escrever pra aprender? É nesse tipo de coisa que você tem que focar. Eu preciso escrever e preciso ensinar para alguém pra conseguir memorizar melhor. Então é isso que eu faço. O meu método de estudo é por resumo, e eu acho que na faculdade de Direito, no geral, isso é um pouco importante, porque é muita matéria, então você tem que dar uma resumida pra não ficar muita matéria pra você estudar. E eu mando áudios pra pessoas aleatórias, tipo o meu namorado que nem faz direito, ou pras minhas amigas que estão estudando pra mesma prova que eu, explicando a matéria. Isso me ajuda muito, me ajuda demais da conta. E, inclusive, tem estudos falando que quando você ensina a matéria pra alguém, a sua retenção do conteúdo da matéria é bem maior. Então, isso me ajuda demais. Só que não dá pra falar pra vocês, faz isso que vai ajudar, porque cada um aprende de uma forma. Então, se você aprende ouvindo, a minha dica é: presta muita atenção nas aulas, e se você puder, grava as aulas para poder ouvir em casa na hora de estudar e tudo mais. Se você aprende lendo, resumos, faça bastante anotações em aula, doutrinas e tudo mais. Então, é uma coisa que você vai se adaptar ao seu método de estudo, seu método de aprendizado. Não dá pra eu dar uma dica geral pra vocês. E a última pergunta que eu acho que é importante, que foi a Giovana, falou assim: eu não sei o que dizer, só sei que não sei o que me espera. Medo de não gostar. E aí eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso. Quando a gente escolhe uma faculdade, a gente tem 17, 18 anos, geralmente, né? A gente acabou de sair do ensino médio e a gente tem que escolher uma faculdade. E aí, o que a gente tá escolhendo? A gente tá escolhendo o que a gente vai fazer pro resto da vida. E, gente, isso é muito sério. Eu, particularmente, acho que com 17, 18 anos a gente não sabe nem o que a gente vai fazer semana que vem, que dirá que a gente quer fazer pro resto da vida. Então, se você for ver, é um pouco injusto a gente ter que escolher isso tão cedo, mas acontece, a gente tem que fazer e é isso. A única coisa que eu quero falar pra vocês é: se você entrou numa faculdade de Direito e não gostou, calma, você pode sair da faculdade. Você pode trocar de faculdade. Você pode procurar alguma coisa que você realmente vai gostar.
Se você não acertou de primeira, tudo bem. Você não é menos que ninguém por causa disso. Você não é, ai meu Deus, eu não sei o que eu quero, eu não vou ser ninguém na vida. Não, fica calmo, porque é muito difícil a gente escolher realmente o que a gente vai fazer pro resto da vida com 17, 18 anos. Não tem problema nenhum, gente. Vocês são muito novos ainda, muito novos. Então, não fica achando, ai, porque eu vou perder tempo. Tempo você tá perdendo se você estiver fazendo alguma coisa que você não gosta. Tempo você vai estar perdendo se você ficar 5, 6 anos numa faculdade, fazendo uma faculdade, uma profissão que você não vai ser um bom profissional, porque você simplesmente não suporta exercer aquela profissão. Então, vai com calma. Se você não gostar da faculdade, você tenta mais um período e troca, ou já troca de uma vez. Fica calmo em relação a isso. E sobre não saber o que esperar, gente, ninguém sabe. Essa é a questão. Eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar vocês, mas cada faculdade é de um jeito, cada professor é de um jeito. Dentro mesmo da faculdade vocês vão ver professores que têm métodos totalmente diferentes de ensinar, métodos totalmente diferentes de te dar uma nota. Então, assim, é tudo muito diferente. Só que eu acho que você tem que ir com a mente aberta e tentar tirar o maior proveito disso e tentar aproveitar essa experiência da melhor forma possível. É lógico que a gente vai ter medo, é normal ter medo. Primeiro dia você fica apreensivo. No meu primeiro dia de aula eu entrei e não falei com ninguém. Eu saí de lá sem falar com ninguém, de tão nervosa que eu tava. Mas, gente, é normal, todo mundo passa por isso, tá todo mundo ali no mesmo barco e vai dar tudo certo no final das contas, sério. Se você tiver mais alguma dúvida sobre faculdade de Direito no geral, deixa aqui nos comentários que se eu souber a resposta, eu vou te responder. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like, que ajuda bastante a gente aqui no canal. E caso você tenha caído de paraquedas aqui e não conheça o meu canal, já se inscreve para não perder mais nenhum vídeo que eu vou lançar aqui. E se você já é um estudante de Direito, comenta aqui embaixo como foi o seu primeiro período, o seu primeiro dia de aula. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo.